E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Meus queridos, amados irmãos, senhoras e senhores que estão aqui nessa noite, está aqui um texto da palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, este versículo que eu li, que conta a história de Naamã. Muito já se ouviu a história de Naamã, né? Um homem leproso, que tinha uma lepra, que era um homem, um guerreiro, comandante do exército da Síria, que por ele, a Bíblia diz no texto que eu acabei de ler, que ele teve muitas conquistas, ele ganhou muitas vitórias. Deus deu, para ele muita vitória. Ele conquistou muitas guerras, muitas lutas, porque Deus tinha abençoado ele, tinha dado esse poder para que ele vencesse essas guerras. E diz que ele era um homem muito valente, vitorioso, que o rei da Síria estimava ele muito. Mas, como eu disse, a Bíblia diz que ele era leproso. Ele tinha uma lepra. A lepra, naquele tempo, nós sabemos que era uma anticura, era uma doença incurável. Hoje já se tem a cura. Hoje não é mais nem lepra o nome, é ranceníase, mudaram o nome, é ranceníase, mas é a mesma lepra. E hoje já se toma o medicamento e a pessoa mais não contamina, não é mais contaminável, depois que ele inicia o tratamento. Mas naquele tempo, o leproso, ele era, quando tinha alguém leproso, ele era tirado do meio da sociedade. Como as cidades eram muradas, eram cercadas, então os leprosos, geralmente, ele era lançado para fora do arraial. Glória a Deus. E Naamã, ele era leproso, ele tinha uma lepra. Porém, um comandante de um exército, um oficial militar, de muito conceito, de muito respeito, uma autoridade de confiança do rei da Síria, mas ele não saiu do meio do arraial, leproso, porém não aconteceu aquilo que acontecia com os demais leprosos, que quando alguém sabia que alguém era leproso, lançava fora do arraial, aquela pessoa já para fora para não contaminar os outros. Mas Naamã, acredito eu, por ser um homem de uma alta patente do exército, eu acredito que ninguém sabia que ele era doente de lepra, porque se alguém soubesse, a sociedade soubesse que ele era leproso, provavelmente ele não vivia mais na sociedade, ele era lançado para fora. Só que como ele era um homem, de uma patente alta, um oficial militar, e um guerreiro muito estimado, diz a Bíblia, ele, acredito que ele escondia aquele problema só com ele. Só a sua família, as pessoas mais íntimas, conhecia que ele sabia que ele tinha lepra. Só a sua casa, seus familiares, sua esposa, seus filhos, as pessoas que tinham a proximidade dele, sabiam que ele tinha lepra. A população não sabia.
A Bíblia não diz isso, irmão. Não fala sobre isso. Só fala, diz que Naamã era um grande guerreiro, né? Um oficial do exército e leproso. Só diz isso. Isso é eu que imagino, né? Que ninguém mais sabia, por conta de que nós sabemos dos históricos da Bíblia, que os leprosos eram lançados fora do arraial, que nós vemos isso quando Jesus se aproxima daqueles 10 leprosos. A Bíblia diz que de longe eles não se aproximavam, de longe eles estendiam a mão de Jesus, me ajuda, se tu quiser me curar, o Senhor me cura. E Jesus disse, sim, quero ser curado, ser limpo, e aquele homem foi curado. Por isso de meio que Naamã, ele ficava só para ele e sua familiar, que sabia que ele tinha aquela lepra. Porém, Naamã diz a Bíblia que ele ganhou uma guerra, em uma conquista, uma vitória dele, ele trouxe uma menina presa de Israel. Glória a Deus. Ele trouxe essa menina de uma guerra que ele tinha ganhado, trouxe essa menina, e aquela menina ficou à disposição da esposa de Naamã. Diz o texto que eu li. Aquela garota não diz a idade, não diz o nome, não diz muita coisa sobre ela, mas diz que ele trouxe uma menina e aquela menina ficou à disposição da senhora, né, da esposa de Naamã, da sua senhora. Glória a Deus, aleluia. E aquela menina, ela era israelita, né, dos 12 seracatinhos de Israel. E aqui eu vejo, meus queridos amados irmãos, que Deus, ele tem os seus propósitos. Acredito eu que Deus tinha um propósito ali com aquela menina. Aquela menina veio cativa de Israel, porque dali ela passou a ser uma pessoa íntima da família de Naamã. Ela ficou ali junto com a esposa de Naamã, ficou à disposição dela, e ela começou a saber da intimidade da família, do que acontecia por ali. E diz a Bíblia que quando ela diz, se o meu Senhor, né, fosse em Samaria, falasse com o profeta que mora em Samaria, ele o restauraria a sua saúde, curaria a sua lepra. Glória a Deus. Eu acredito, meus amados irmãos, que Deus tinha um propósito, né, de fazer aquela menina ser cativa, né, ser presa ali e levada para a casa de Naamã. Só assim ela ia conhecer a dificuldade que aquele homem Ciro tinha, né, a sua doença, o seu problema, e Deus ia fazer um grande milagre ali na vida daquele homem. Glória a Deus. E diz que aquela menina disse, se o meu Senhor, né, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, meus amados irmãos, eu vejo que Deus, às vezes, ele tem as suas maneiras de trabalhar, e às vezes a gente não entende o que Deus quer fazer na nossa vida, que Deus quer fazer um milagre, que Deus quer resolver uma situação, quer salvar uma alma. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, mas Deus está nos ensinando, e às vezes Ele quer salvar alguém através daquela situação que Ele nos colocou. Aleluia. E diz a Bíblia que essa menina falou para sua senhora, se o meu Senhor, né, estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Quando Naamã ficou sabendo daquilo ali, diz a história que Naamã de pronto chegou com o rei da Síria, com o seu rei, e pediu autorização para o rei, para ele chegar a Israel, para ele ir lá, porque ele estava doente, ele tinha um problema incurável, uma doença que não tinha cura, e ele, né, uma oportunidade daquela, ele chegou com o seu rei, pediu autorização, e diz a história que de pronto o rei autorizou, deu uma carta para Naamã, para que ele fosse em Israel, para chegar a Israel e ter acesso
a oportunidade que a menina lhe informara, né? Aquilo que a menina tinha dito para ele, aquela simples garota que era uma escrava, que tinha sido cativa. Aqui, meus amados irmãos, eu tiro várias lições dessa menina. Essa garota, que não diz o nome, que é anônima, ela tinha 1000 motivos para não ajudar a mãe, para não querer o bem daquela família, porque, afinal de contas, ela era uma escrava, ela tinha vindo cativa de uma das guerras que a mãe tinha ganhado. Ela estava fora dos seus familiares, ela estava longe da sua terra estrangeira, ela era uma escrava, ela era cativa, um país diferente, sendo ali tirada da sua convivência, dos seus familiares, do seu país, mas ela não guardou rancor, ela não teve ira, ela tinha 1000 motivos para desejar, mas era a morte de Naamã. Aleluia, mas não é assim que Deus nos ensina. Essa menina, ela tinha um coração voltado para Deus, e quando ela soube do problema de Naamã, ela disse: ah, se Deus, tomara que o Senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. E essa menina, ela tinha 1000 motivos para desejar o mal de Naamã, mas seu coração não guardou ira, não guardou mágoa, não guardou revolta. Aleluia. E Jesus nos dá essa missão. Jesus nos ensina a nós a amar os nossos inimigos, a orar pelos que nos perseguem, pelos que nos maltratam, perdoar aqueles que nos ofendem, que nos criticam, que nos falam mal, porque Jesus disse que se nós só amar aqueles que nos amam, o que nós estamos fazendo demais? Porque os publicanos, isso eles fazem também. Isso foi Jesus que disse em Mateus capítulo 5 e versículo 43. Jesus ensina para nós amar as pessoas que nos odeiam, amar os nossos inimigos, perdoar os que nos ofendem, orar por aquele que nos persegue. E essa menina, ela tinha o Espírito de Deus no seu coração, não guardou mágoa, não ficou com rancor, não ficou depressiva, não ficou com ira, com raiva de Naamã, e ela apresentou, ela falou, foi do poder de Deus, falou, foi que existia o profeta em Samaria, Israel, que poderia resolver o problema de Naamã. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, quando Naamã ouve, Naamã ficou sabendo que a mulher tinha dito que lá em Samaria tinha um profeta. Ele de pronto chegou com o rei, pediu autorização, e a história diz que Naamã, o rei autorizou, deu autorização para que ele fosse ir a Israel e receber a cura, receber o milagre. Afinal de contas, ele era leproso. E diz a Bíblia que quando o rei de Israel recebeu a carta de Naamã, ele rasgou as suas vestes. Está dizendo aqui na história, ele rasgou as suas vestes. Quando ele recebeu aquela carta dizendo que Naamã ele queria receber uma cura, ele tinha também para ser curado da sua lepra, para receber o milagre. E o rei disse: por acaso sou eu Deus para dar vida ou tirar a vida? O rei, ele achou que era com ele que resolveria, era para ele resolver. Só que o problema não era com ele, o profeta era Eliseu. Aquilo era para Eliseu resolver espiritual. Milagre é com o profeta. O rei é política, resolve causas sociais. Mas diz a Bíblia que o rei rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes e disse: eles estão querendo arrumar um pretexto para se candidatar uma guerra, para iniciar a sua guerra. Por acaso eu tenho o poder de dar vida ou tirar a vida? E Eliseu, ele ficou sabendo. Eliseu entra aqui na história. Quando Eliseu ficou sabendo que o rei rasgou as suas vestes, ele prontamente, imediatamente disse: manda Naamã vir comigo aqui. Manda Naamã vir comigo
e ele saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Naamã, Eliseu sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que aquele problema era resolvido era um milagre. Glória Era um milagre que Deus queria fazer na vida de Naamã. Deus tinha um propósito na vida de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que quando Naamã soube, quando Eliseu soube, mandou chamar Naamã e disse: manda ele vir aqui comigo, e ele saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o rei, Naamã, melhor dizendo, vai, o rei manda Naamã ir até o profeta Eliseu. Só que Naamã ele espera que quando ele chega lá até o profeta Eliseu vai estender a mão e ele vai ser curado. Aqui. Você vai ver o que eu estou falando para nós. Glória a Deus. Diz que Naamã ele chega na casa do profeta Eliseu. E quando ele chega lá até o profeta manda um dos seus servos ir até Naamã. Eliseu nem aparece. Eliseu não sai. Ele manda o profeta, um dos seus auxiliares, vai lá e diga para Naamã que ele vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Glória a Deus. Só que Naamã, ele esperava, ele mesmo diz, eu esperava que ele estenderia a sua mão e me curaria dele. Glória a Deus. Agora ele manda ele lá no Rio Jordão. Glória a Deus. Ele diz que lá em Damasco não tem rio melhores do que o Rio Jordão. Está aqui. Glória a Deus. Ele ainda cita 2 nomes de rios lá em Damasco. Ele diz: lá não tem cobertura, não são Abana e Farpar, rio de Damasco, melhor que todas as águas de Israel. Para ele, ele disse: rapaz, mergulhar em uma água, em um rio Jordão. Lá em Damasco não tem rio melhores, águas cristalinas, águas correntes. Por que ele não fez eu mergulhar lá nos rios de Damasco? Glória a Deus. Faz ele aqui para mergulhar no Rio Jordão. Eu já vi muita gente dizendo que o Rio Jordão, ele achou que não quis mergulhar no Jordão porque o Jordão era poluído. Eu já vi muito isso. Talvez alguns irmãos já ouviram isso aí. Mas o Rio Jordão ele tinha poluição, não era poluído. A questão também, ele era um rio barrento, ele era um rio de água, um pouco barrento, mas não quer dizer que era poluído. É um exemplo, nós vemos o rio Amazonas aqui. O rio Amazonas ele é uma água barrenta. Quem sabe um pouco da geografia vai ver que o rio Amazonas é uma água barrenta, mas aqui não é poluição, é sedimento da própria natureza das águas. Não sabe por qual fenômeno acontece aqui, mas é fenômeno da própria natureza, então não é poluição. E o Rio Jordão não é muito poluído. Jamais Deus vai querer que nós vamos colocar em risco a nossa saúde em lugares poluídos, em lugares proibidos. Então o profeta manda Naamã ir mergulhar no Rio Jordão. E Naamã, ele acha que aquilo ali é uma afronta, não porque a água é poluída, porém a água é um pouco barrenta, e se fosse para ele, for mergulhar em rio, lá em Damasco também tem rio, mas Deus quer ver a nossa humildade e a nossa assistência. Naamã se achava grande e prepotente, mas Deus estava mostrando que tem que ser do jeito dele. Ele que é o poderoso, ele faz da maneira que ele quer. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele vos exaltará. Naamã, por ele ser oficial de exército, para ele aquilo ali era uma certa humilhação. Não por causa que era poluída, mas por conta de que, se for mergulhar em águas, eu mergulhava lá nos rios de águas cristalinas lá em Damasco. Mas diz a Bíblia que Naamã, ele volta reclamando, Ele volta reclamando dos seus senhores, que aquilo ali, se lastimando, falando com os seus companheiros que estavam com ele. Mas diz a
história que um dos seus companheiros, né, certeza Deus tocou no coração dele e disse: meu Senhor, por acaso se o profeta pedisse para o Senhor alguma coisa mais difícil, o Senhor não faria? É simplesmente mergulhar no Rio Jordão, o Senhor vai ficar bom. E diz a Bíblia que ele decide ir mergulhar no Rio Jordão. Ele resolve ir mergulhar. E era para dar 7 mergulhos. E ele vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E diz a Bíblia que ele saiu com a perna limpa igual a perna de uma criança. O Senhor restaurou Naamã porque ele se humilhou. Né? Deus quer que nós se humilhamos, que nós mergulhamos na humilhação, que nós insistimos, né? 7 vezes, insistência, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a 7ª vez. Naamã saiu do Rio Jordão limpo, sem lepra, curado, para a glória do nome do Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, aquela menina, ela foi um instrumento que Deus usou para Deus salvar Naamã. E diz a história que Naamã, ele volta engrandecendo o nome do Senhor. Ele diz: agora eu sei que há Deus em Israel. Agora eu sei que em Israel existe um verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela menina, ela foi ali com um propósito para Deus salvar Naamã, para Deus fazer um milagre, e ele reconhecer que Deus era poderoso, e com certeza a sua família e as pessoas próximas deles se converteu a Deus do céu, ao seu Jesus Cristo. E diz a Bíblia que Naamã nunca mais se ajoelhou diante de outro Deus. Então pediu ao profeta que perdoasse ele, porque quando ele fosse com o seu rei, o rei adorava um outro Deus chamado Deus Rimon, ele tinha que entrar com o rei. Afinal de contas, ele era oficial do exército, ele era homem de confiança do rei, estava do lado do rei. E ele disse: olha, eu peço que me perdoe, porque quando eu for entrar lá no templo do Deus Rimon, que você não me leve a mal. Mas ele estava dizendo: porque eu reconheço que o Deus que é digno de adoração é só o Deus de Israel. Louvado seja o nome de Deus. Muitas vezes na nossa vida, nós fazemos da forma que Naamã fez também, né? Já aconteceu comigo outras vezes lá no trabalho, lá, o chefe lá, o diretor, ele é católico. E ele faz a missa dele. E quem é que vai recusar de ir na missa? Eu vou na missa, eles oram lá, Ave Maria. Quando é o Pai Nosso, eu oro o Pai Nosso. Quando é a Ave Maria, eu fico lá, faço só bato, né? Mas eu entro lá, eu vou, afinal de contas, eu trabalho, depende do meu salário, mas, né, eu não adoro santo, não adoro Ave Maria, né, outro tipo de santo. Mas eu tenho que ir. A minha forma é na mão, que ele diz aqui: peço que o Senhor me perdoe quando eu entrares no templo para adorar o Deus Rimon. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Naamã se converteu ao Deus do céu, ao Deus de Israel, através daquela menina. Muitas vezes nós estamos passando, como eu falei no começo, pela dificuldade, meus irmãos, por uma luta. Deus faz que a nossa vida vira aos avessos, muitas coisas aconteçam, mas Ele quer nos mostrar algo. Ele quer salvar alguém através da nossa vida. Ele quer que nós falemos do amor dele para alguém, das grandezas dele. Quantas vezes nós crente, né? Eu muitas vezes no meu trabalho, às vezes em dificuldade, em luta, e orando. Às vezes eu orando com meu colega lá no trabalho, e eu na peleja, e lá orando, e passou assim uma semana depois, orando com ele, na peleja, mas ainda profetizando para eles que estavam ali, né? Eu não me acovardei, profetizando para eles, falando do amor de Deus, dizendo que Deus ia dar a vitória para eles. Quando se passou-se mais um dia, eu disse: irmão, aquela palavra que você me deu, você não sabe quanto aquilo me deu força, eu estava enfrentando uma grande luta, o Senhor
me ajudou, me fortaleceu, aleluia, eu venci a vitória em nome de Jesus. O nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele está pronto para salvar as almas através de nossa vida. Será que nós possamos, onde nós estivermos, falar com Deus, falar das grandezas de nosso Senhor Jesus Cristo, não nos acovardarmos diante da dificuldade, diante da depressão, diante da ansiedade, desse mundo difícil que estamos, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus de Israel, que guarda e salva as almas. Louvado seja o nome do Senhor, e cura, ainda faz milagre para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus amados irmãos, eu aprendi essa lição com essa garota que foi levada cativa ali de Israel. E Deus colocou essa palavra no meu coração, que Ele tem lições para nos ensinar diante da dificuldade que enfrentamos. Aleluia. E o nome do Senhor será engrandecido em nome de Jesus. Nesta noite, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.